Então, essa ideia do arquétipo, ele faz uma diferença entre atributo e qualidade. O arquétipo não é uma qualidade, gente, é um atributo. São atributos que pertencem à nossa vida. A qualidade que ele vai ter vai depender das relações entre os complexos dentro da gente. Por exemplo, a agressividade é um atributo. Né? Tem gente que é mais agressiva, tem gente que é menos agressiva, mas não é nem bom nem ruim, é um atributo. Agora, eu posso usar essa agressividade para cortar um paciente. Para ser um cirurgião tem que ter uma cota de agressividade. Se eu não tenho, eu não consigo cortar o paciente. Agora, se eu transformar essa agressividade de uma maneira descompensada, exagerada, se torna violência. E aí ela é negativa. Então, quando a gente fala em arquétipo, a gente fala em atributos e não em qualidade. Agora, o arranjo que isso vai ter na dinâmica da nossa personalidade que vai determinar se aquilo é positivo ou negativo. Tá? Então, esses arquétipos são sistemas de organização de todo o movimento do universo. Tu vê, ó, são formas que acontecem, que são universais, acontecem aqui na concha, na regra áurea dos gregos, no espiralar do universo, né, dos sistemas do universo, nas flores, na dinâmica das flores. Então, é como se fosse a mente de Deus organizando o universo e nós inseridos dessa mente divina que perpassa a nossa natureza a partir dos instintos e dos arquétipos. São séries de Fibonacci. Oi? São séries de Fibonacci. Não entendi. Da matemática. Ah, sim. É. Então a gente vê que são padrões arquetípicos. Isso está em tudo. Está na natureza, está no comportamento instintivo dos animais, está na arquitetura, está nas formas, está no comportamento humano, isso está em tudo. Então, elas são forças organizadoras e formas de poder assimilar a realidade, onde o Emmanuel diz, a mente humana é um espelho de luz. E a matéria é a sua imagem espelhada. Olha só, que coisa bonita essa citação do Emmanuel, né? A mente humana é um espelho de luz, ou seja, a mente humana reflete a mente divina e a matéria reflete a imagem espelhada que é a própria mente humana. Então, e isso tem a ver com a ideia de arquétipo para Jung. Então, fantasia e sintomas é paisagens da nossa natureza. São formas e estilos de vida de viver nossos dramas pessoais. Como eu falei para vocês que tudo é fantasia, né? Então, essas fantasias, sintoma, essa também tem um caráter simbólico, ela não é por acaso. Os caminhos que a gente sintomatologiza, eles têm um sentido também. E toda neurose, todo sintoma é uma tentativa de saída. É uma tentativa de cura, mesmo que frustrada. Então, no sintoma, já tem uma resposta da saída, já tem uma mensagem de saída simbólica. A gente entender o sentido daquele sintoma. Essa mensagem de Emmanuel, da mente humana, tem uma parte, não me lembro qual obra de André Luiz, mas quando ele fala da construção mental nossa aqui na Terra e os locais mais complicados, umbrais e pronto. Uhum. E que é tudo construção mesmo da nossa mente. Tem a ver com nossa matéria humana. São construções, aqueles locais, e até André Luiz pergunta ao orientador como é que é possível haver lugares assim e ser fruto da nossa mente. Sim. O orientador afirmou que sim. Enfim, toda a base da matéria que os espíritos têm para poder se organizar
vem da matéria que a gente oferece através da nossa mente. Né? Então, da crosta. Exatamente. Então, porque o pensamento é matéria, né? Então, a base das estruturas do plano espirituais ao redor da Terra é alimentado pelas nossas vibrações. Né? Então, se a gente mudar nossas vibrações, muda também os ambientes espirituais em nosso redor. E a gente fala da epistrofé. A epistrofé é um termo platônico que diz que é uma tendência da alma a sempre voltar à sua origem, ao que é essencial para ela. Então, o próprio sintoma é uma forma de tentativa de aprofundar e de encontrar um sentido para a alma. Né? E esse epistrofé, ele fala o que se vê, como se vê, através do que se vê e de onde se vê. Ou seja, o que é arquetípico não é o conteúdo, mas a partir de que olhar eu olho para a vida, de que lente eu enxergo a realidade. Porque cada um tem uma lente. Então, na psicologia junguiana, muitas vezes, o que é importante não é tanto o conteúdo que o paciente traz, mas sim é a forma como ele traz aquele conteúdo. Porque isso está falando do funcionamento dele. Então, digamos que um paciente chega no meu consultório e diz que semana passada viajou e contou a viagem para mim. Daí, na semana, ele contou sobre uma discussão com a esposa. Na terceira sessão, ele fala de uma situação do emprego. São conteúdos diferentes. Estou falando de vivências diferentes. Mas, para nós, não é só tão importante do que ele está relatando, mas a forma como ele relata. O tom dele é melancólico, é de vítima, está sempre colocando como vítima. Então, esse padrão de funcionamento, na forma como ele coloca o conteúdo, para nós, às vezes é mais importante do que o conteúdo em si. Porque esse é a forma como ele... existe então um refrão. Né? Na música sempre tem um refrão. Então, a gente vai ver que tem temas e padrões de funcionamento da qual ele vive aquele conteúdo a partir daquele tipo de funcionamento. E ele não percebe isso, porque ele está tão identificado com o conteúdo que ele não percebe que toda vez que ele está falando de alguma coisa, ele está falando naquele tom, por exemplo, de vítima. Porque a minha esposa me fez de vítima, porque eu fui viajar e contei tal coitação, e sempre aquele tom vitimoso. Então, ele está vendo a vida através de uma condição, de uma imagem que ele tem dele mesmo. E isso é mais importante do que, às vezes, do que o conteúdo que ele traz. E aí, o que diz a Joana? Desse inconsciente coletivo surgiriam os arquétipos primordiais, responsáveis por todos os fenômenos psicológicos que corresponderiam aos estímulos que eu pode desencadear, muitas vezes surgindo como complexos, que são grupos de conceitos portadores de significativa carga emocional. Do arquétipo primordial emerge todos os demais. Esse arquétipo primordial, em alguma medida, a Joana vai te chamar de Deus. Uma análise espírita em torno do arquétipo, que se trata de herança das experiências vivenciadas em reencarnações transatas, quando o espírito transferiu mesmo, sem se dar-se conta, a lembrança para o inconsciente. Então, o que a Joana está falando? Aí ela está ampliando a ideia de arquétipo. Ela fala que o arquétipo ele é um processo primordial, coletivo, mas que ele é atualizado em experiências reencarnatórias. Então, a Joana vê as experiências arquetípicas como também experiências que foram atualizadas a partir do passado que eu vivi. Então, essa é a diferença do Jung. Enquanto o arquétipo junguiano ele é sempre universal e impessoal, para a Joana não. O arquétipo vai ser atualizado dentro de uma dimensão também sempre pessoal, ligado à história reencarnatória da pessoa. Tá? Então, essa é uma diferença dela com o autor. Ao se apresentarem esses arquétipos em sonhos,
ou em imagens projetadas no mundo objetivo, são defrontadas visualizações dos arquivos pessoais, das experiências coletivas, liberadas do perispírito, igualmente registrada no inconsciente universal. Os tradicionais caixas do esoterismo, na qual estão mergulhadas todas as vidas e suas formas, incluindo-se as abstrações. Então a Joana está juntando duas coisas. Então existe o inconsciente coletivo e existe um inconsciente universal, que é a mente divina. Mas dentro desse inconsciente coletivo existe o perispírito, que traz arquivos pessoais onde esses arquétipos estão sendo exteriorizados numa dimensão pessoal e reatualizados na nossa caminhada evolutiva. Então, a origem do self perde-se nos primórdios da criação, que é o espírito, né? Correspondendo aos arquétipos primordiais que se encontram em Deus, de quem tudo procede. Então, esses arquétipos para Joana de Ângeles é o hálito divino, que envolve todo o universo. Então, é envolvido com a mente divina, e esses arquétipos seriam então a mente divina que sustenta todo o universo e sustenta também o nosso universo interno. Então, essa visão que a Joana tem dos arquétipos. Então, assim, inconsciente pessoal já falei, os complexos, como falei, são formas de representação, né, das imagens que a gente traz. Eles não são patológicos e nem sadios, também representam conforme as relações. Então, o complexo paterno-materno, a sombra, a persona, a ânima, o ânimo são arquétipos e são complexos. E não existe um complexo em si patológico. Dependendo das relações e da forma que o complexo ocupa dentro de mim, ele pode se tornar patológico ou não. Por exemplo, todos nós temos uma persona, que é a nossa capacidade de se adaptar ao mundo social, né? Uma máscara que a gente usa para a gente poder ser socialmente aceito, de ser adequado no ambiente coletivo. Então, ela tem um papel importante. Mas se o meu ego cola na persona a ponto de eu viver mais a persona do que a minha consciência individual, então isso está sendo patológico. Eu estou vivendo uma farsa, uma imagem coletiva e não eu mesmo. E aí essa persona se torna mais patologizada. Então, tudo depende de como vai se dar essa dinâmica nas relações entre os complexos, tá? Os complexos são nos arquétipos e fala que esses complexos eles têm uma tendência de se personificar. Então, essas partes nossas, elas agem como personalidade dentro da gente. Todos os complexos são pessoas, são eus. Cada complexo é um eu. Então, tem um eu ego, o eu sombra, o eu ânimos, o eu ânima. Então a gente tem um velho, a gente tem uma criança, a gente tem uma mulher, um homem dentro da gente, ligado a todos os elementos do nosso espírito, que vão formando os complexos. Então, o ego é um desses complexos, que é a sede da identidade individual, como eu falei para vocês, e que organiza os conteúdos da mente consciente, fornecendo identidade e continuidade à personalidade. Depois a gente tem o complexo materno, que é formado a partir da personagem da mãe, ou situação relacionada ao mundo da mãe, ou ainda a sua ausência. O complexo paterno, que é a mesma relação com o materno, mas ligado ao mundo do pai, né? Então a gente vai ter sempre imagens ligadas a essa função paterna e materna, criando esses complexos. A gente tem a persona, que caracteriza os impulsos de adaptação à realidade exterior, ao coletivo, são formas de extensão do ego e que visa essa adaptação ao mundo coletivo. Nós temos a sombra, que se forma a partir do que é rejeitado pelo ego, porque a sombra
ela vai se formando em oposição ao ego e à persona, tá? Então, na medida que eu vou formando um ego e a persona como extensão desse ego, tudo que é incompatível com a minha identidade egóica vai ficando no inconsciente. E por oposição, aqueles elementos que não são reconhecidos pelo ego vão formando uma outra personalidade em oposição ao ego, a persona, que é a sombra. Tá? Então, a sombra, ela tem um papel bem importante de fazer um equilíbrio com o ego, com a persona. Ela denuncia o ego, ela se contrapõe ao ego, e ela tem um papel de equilíbrio aí entre o ego e a realidade interna da gente, tá? Posso dar um exemplo, porque a sombra ela pode ser tanto positiva como negativa. Por exemplo, pegar um exemplo tanto da sombra positiva como negativa. Por exemplo, que eu fui uma criança extremamente desqualificada pelos meus pais, muito repreendida, muito exigida, como se eu nunca fosse capaz de responder ao ideal dos meus pais. E eu criei uma imagem egóica de desvalia. Então, a minha imagem egóica, ela é inferior, ela é uma imagem desqualificada, com uma autoestima baixa. E todos os meus potenciais que eu tenho, eu não pude reconhecer por causa da minha autoestima baixa, ficou a nível de sombra. Então eu tenho uma sombra positiva. Eu tenho um potencial não reconhecido dentro de mim, mas que existe, mas que está como sombra positiva. Tá? Ou uma sombra negativa, né? Eu tenho, por exemplo, uma imagem, eu tenho uma natureza narcisista, que fez uma defesa onipotente de me achar um cara capaz, superior aos outros, egocentrado, individualista, pensando em mim, como se fosse uma autoestima firme, positiva, mas no fundo eu tenho uma fragilidade emocional e uma sombra voraz de inveja, de competição, que eu escondo, que é uma sombra negativa, que contrapõe a minha imagem narcísica, né? Mas a Joana vai trabalhar uma coisa importante, que ela vai ver muitas vezes, isso amanhã a gente vai trabalhar, quando a gente vai ter um tema sobre a sombra como funcionamento e conteúdo, a gente vai aprofundar bem isso, que ela vai ver, às vezes, o ego como sombra também. O ego identificado com a sombra. Daí isso é problemático, quando o ego está identificado com a sombra. Mas aí a gente vai poder aprofundar amanhã no nosso trabalho sobre a sombra como função e conteúdo. Ou seja, normalmente na sombra nós temos tudo aquilo que a gente rejeita no nosso ego, que a gente coloca na sombra. Não só o que rejeita, não é só o que é rejeitado e reprimido. Aquilo que é esquecido, aquilo que não é reconhecido, aquilo que não é valorizado, mas também o reprimido, o que é incompatível com a nossa consciência. Então, geralmente, a sombra muitas vezes se torna ameaçadora justamente porque o ego não consegue aceitar e reconhecer aquela parte. Não é muito claro, né? Mas muitas vezes a sombra se torna negativa não por causa do que o conteúdo é negativa, pela atitude do ego. Né? A Von Franz fala de um paciente dela que tinha um sonho recorrente, um suíço, que ele saiu de um ambiente rural, foi para uma cidade e se tornou um grande empresário, e ele começou a ter um problema cardíaco e ansiedade, e fez um quadro de cardiopatia, e ele tinha um sonho recorrente. Ele sonhava seguidamente que um maltrapilho, um mendigo perseguia ele, um velho maltrapilho perseguia ele, e não sabia por que aquele velho gerava muita ansiedade. Então o sonho sempre estava fugindo do velho.
E o velho sempre perseguindo ele. E ele acordava assustado com o sonho. E aí a Von Franz resolveu fazer uma imaginação ativa, que é uma técnica de, então, tentar dialogar com aquele personagem, para entender o que ele significava. E aí quando o homem, então, abre espaço para o velho se apresentar, ele não fugir mais do velho, mas se relacionar com aquele velho maltrapilho, ele pergunta para o velho: por que tu me persegue? O velho: porque eu quero te salvar. E aí o paciente pergunta: mas quem é você? Eu sou a natureza que tu esqueceu. Né? E na medida que tu foi esquecendo da tua vida com a natureza, tu foi adoecendo. E se tu me abandonar, tu morre, o velho falou assim. Então eu estou te perseguindo para te alertar. E daí o paciente pergunta: mas o que tu quer? Eu quero só que tu tire uns dias de folga e vá de novo para o mato, para a natureza, para recuperar aquela experiência emocional da tua infância que tu perdeu. Então tu vê, o conteúdo era vivido pelo ego como negativo, como ameaçador, mas ele não era negativo. Mas como o ego estava inconsciente dele mesmo, ele vivia como algo negativo, ameaçador, e queria fugir daquilo. Mas não era o conteúdo que era negativo. Se torna negativo pela atitude inadequada do ego. Quanto mais eu viro as costas para mim, mais eu me dissocio de mim mesmo. E quanto mais eu dissocio de mim mesmo, mais gera uma tensão de opostos. Então, muitas vezes, o problema da sombra não é da sombra, é da atitude do ego. A atitude do ego é muito importante nesse ponto. Então, a sombra confunde-se com o inconsciente. Sim. A sombra está muito ligada à ideia de inconsciente. É que dentro do inconsciente aí vai ter outros personagens, como por exemplo a ânima e o ânimos, né? Que para Jung são imagens da alma, né? A ânima representa o aspecto feminino dentro do homem e o ânimos representa o aspecto masculino na mulher, porque como o espírito ele não tem sexo como a gente entende, mas representa essas duas polaridades de forças masculinas e femininas. Então essas forças também vão ser representadas no nosso inconsciente, né? Através da figura da ânima e do ânimos. Então todos nós somos bissexuais por natureza. E a gente pode ter tanto o ego nosso pode estar identificado tanto com o masculino e feminino, e daí a outra contraparte fica no inconsciente como representando o aspecto complementar em relação à natureza da qual a gente está identificado com o ego. Geralmente, né, o ego responde à imagem corporal nossa, mas não necessariamente, né? Isso acontece quando a gente vê nos transgêneros, né? Mas de igual maneira representa os polos positivos e negativos da alma, que é o masculino e o feminino, né? E depois tem o self, que é o arquétipo central, autorregulador, ordenador, que organiza as outras experiências arquetípicas, o centro e a totalidade da psique. Geralmente se manifesta como uma imagem divina. O desenvolvimento da personalidade tem como objetivo estabelecer uma relação ideal entre o ego e o self. Isso se deve porque existe dois centros do ser psíquico, determinando um vínculo que assume entre eles uma importância capital. E esse self pode se manifestar de várias maneiras, como uma mandala, como um objeto precioso, uma pérola, com uma imagem abstrata, de força de universo. E conforme a imagem desse self, no nosso mundo interno, ele vai determinar a forma de relação possível entre a consciência e essa essência divina ou espiritual da gente. Desculpa, é o arquétipo central. Estou lembrando uma imagem dessa yoga, de sequência, que é muito interessante, que ele mostra dois gráficos. Ele diz que, por exemplo, o nosso arquétipo central é o ego, e nós caminhamos para que o nosso arquétipo central seja o nosso cérebro. Eu acho que essa imagem é muito interessante, porque eu acho que isso é muito verdadeiro. Porque o nosso nível de vivência, eu acho que o nosso arquétipo central não é o cérebro, é o ego. Porque nós estamos muito estruturados em cima do nosso ego.
Mas nesse processo de individuação, nós buscamos centralizar-se em nosso self. Mas isso para Jung é um equívoco. Pegar o ego como centro arquetípico da vida, isso é um engano. A gente vive a dimensão egóica, mas a gente não é o ego, né? Então, por isso que o Jung fala que o ego, ele faz uma comparação como, na mitologia, com os dois gêmeos, o par de Dióscuros, um é mortal, o outro é imortal. O ego seria a parte mortal e o self é a parte imortal. E que em algum momento esse imortal quer ser reconhecido, que é a dimensão mais profunda e mais ampla da personalidade. E o papel do ego é servir ao self, né? Só que às vezes o ego quer tomar o lugar do self e quer ser o centro do processo. E aí gera um conflito entre o self e o ego. Agora, claro, esse self, enquanto imagem que personifica esse centro ordenador, ele pode aparecer de várias maneiras. Ele pode aparecer como uma bola de fogo, como uma estrela, como uma figura de Cristo. E conforme o tipo de imagem que ele é representado dentro da gente, ele vai determinar formas de relacionamento. Porque tu não pode falar com uma bola de fogo, nem chegar muito perto, porque senão tu é queimado. Agora, se aparecer um anjo, tu pode estabelecer uma relação mais humana. Então, dependendo também da vivência do self, isso vai determinar o tipo de experiência psicológica desse self na tua vida, né? E geralmente a experiência de self é uma experiência luminosa para Jung, uma experiência religiosa, ou seja, que tem um efeito transformador e emocionalmente muito forte, tanto terrível quanto fascinante, porque o luminoso é o que é terrível e fascinante, porque é uma experiência que não cabe na gente, é maior do que nós, e por isso que gera temor e fascínio ao mesmo tempo. Então, a experiência do self são experiências que são de cunhos também religiosas, do ponto de vista emocional. E aqui alguma citação da Joana: sendo o self o arquétipo básico da vida consciente, o princípio inteligente. Então, o self é o princípio inteligente, é o espírito para Joana de Ângeles. Ele é o somatório de todas as experiências evolutivas, sempre avançando na direção do estado luminoso, em busca da verdade. Então, aqui o self para Joana equivale à ideia de espírito. Mas depois ela diz, no inconsciente coletivo, encontra-se arquivados toda a história da humanidade, os diferentes períodos vivenciados, abrindo pequeno espaço ao inconsciente individual, encarregado dos registros atuais, desde a concepção até a atualidade. A profunda sensatez e veracidade da informação, considerando que o self se estruturou ao largo das sucessivas reencarnações, por onde esse princípio inteligente desdobrou os conteúdos adormecidos em germe, seu Deus interno, até o momento da consciência. Então aqui ela junta também. Então, ao mesmo tempo que o self é o arquétipo que representa o espírito, ele também é o Deus interno dentro da gente, na mesma ideia do Jung. O self ao mesmo tempo é o ser imortal e é a imagem divina que a gente carrega dentro de nós. Então, o self abarca esses dois conceitos, tanto para Joana de Ângeles como para Jung. O que a Joana fala? A existência terrena é uma experiência de aprendizagem valiosa, através do qual o self, em sua essência superior, penetra nos arquivos grandiosos do inconsciente coletivo e individual, para o bem assimilar, ampliando a sua capacidade de discernimento e de conquistas libertadoras. Desalgema-se, em consequência, das injunções do passado, porque as compreende, elucidando os enigmas que lhe permanecem em latência, não mais gerando conflitos psicológicos, e abre-se a essência divina, o arquétipo primordial, que é Deus, logrando a plenitude do luminoso. Então, o que ela está dizendo com isso? Que tanto o inconsciente coletivo e individual são movimentos da vida que permeia, como a gente tem que drenar o nosso passado.
Então, esse inconsciente coletivo, individual, ele tem que vir à tona, emergir na consciência, para que esse self, a partir da assimilação desses elementos, amplie sua própria capacidade enquanto ser inteligente e possa conquistar cada vez mais uma capacidade evolutiva. Então, todas as experiências do inconsciente pessoal e coletivo nada mais são do que confrontos, tanto do nosso passado como de questões da vida, para que o self possa emergir cada vez mais, a ponto que um dia a consciência vai se expandindo e consciência e self se tornam uma coisa só. Então vai chegar um momento que a consciência egóica vai sendo integrada pelo self e numa dimensão mais elevada não tem mais diferença entre ego e self, porque na verdade houve uma integração, porque essa consciência egóica também vai aprendendo, vai ampliando, vai tomando consciência desse self e vai se integrando numa unidade, numa totalidade, onde daí se torna um espírito puro, evoluído, pleno, né? Ou perfeito, como a gente quiser colocar. Então diz a Joana, o sentido profundo da existência humana é a busca do significado, a plenificação do self, a imagem dei, a substância divina que orienta a existência e a dignifica. Olha só. É de relevância, portanto, que o self, na condição de Deus interior, enseja a aquisição de uma crença religiosa, de preferência, destituída de fanatismo e cultos extravagantes, para melhor desenvolver-se, contribuindo para a diluição de toda a sombra, harmonizando o ânimo de maneira a experienciar os benefícios da existência. Por fim, ego e self, em um eixo de harmonia, face quase consciente, facultando a presença de Deus no íntimo, o retorno ao arquétipo primordial. Então, na verdade, daí a gente realiza Deus em nós. Então, essa é a finalidade última, então, desse processo de individuação do ponto de vista da proposta da Joana de Ângeles. E aí temos uma frase do Jung que resume o papel, então, da vida, né? Ele pega uma paráfrase do Santo Inácio de Loyola e diz: a consciência do homem foi criada para, com a finalidade de reconhecer que sua existência provém de uma unidade superior. 2, dedicar essa fonte a devida e cuidadosa consideração. 3, executar as ordens emanadas dessa fonte de forma inteligente e responsável. E 4, proporcionando deste modo um grau ótimo de vida e de possibilidade de desenvolvimento à psique e em sua totalidade. E seria o resumo do que seria a proposta da finalidade do ser humano, que é essa finalidade é reconhecer essa ordem superior, que é o self, e ao mesmo tempo é Deus. E com isso, então, a gente encerra o nosso material. Não sei se tem questões, se tem algum elemento mais que vocês queiram trazer. Por favor. É de agora a pouco, mas fiquei pensando, aquele exemplo que você deu do Senhor dos sonhos repetitivos. Do velho. Do velho perseguido. Não sei como ele chegou à conclusão, se ele fez uma terapia ou não, e entendeu qual era o sentido daquele sonho, no velho perseguido. Então, uma vez que ele entendeu que era para ele abrandar, para voltar lá para o meio dele, do campo, onde ele estava, uma vez que ele entendeu isso, aí Cessa, porque o velho dele está feliz, né? Porque, na verdade, essa perseguição do velho era, na verdade, assim, ó, o velho sabe até, tu tá me matando, cara. Vai todo mundo junto, tu vai junto, eu vou junto também. Então, peraí, não faça isso. E ele, como estava tão identificado com o padrão workaholic, né, e não estava percebendo, então havia uma cisão entre o padrão egóico, workaholic, e esse velho dele que queria
retornar à natureza, numa qualidade de vida melhor, num retorno às origens da vida dele. E na medida que ele aceitou a indicação do velho, né, não tem mais conflito. O velho não precisa perseguir mais ele. E de repente os dois podem passar de mãos juntas pelo campo, né? E a cardiopatia dele melhorou. Consequentemente, toda a ansiedade e sintomas também melhoraram. Então é isso. Então nem tudo que é assustador dentro de nós é ruim. E nem tudo que parece interessante é bom. Isso que é o perigo, né? Muitas vezes desses processos internos. A proposta teria especial acho que está muito interessante o conceito de sincronicidade. Portanto, quando estamos atentos ou em determinados períodos da vida, como parece que tudo vai reduzir ou espelhar ou apontar para um determinado caminho, desde pessoas a novos acontecimentos, a grupos. Claro, é aquela ideia do Cristo. Que tem olhos para ver, né, e ouvidos para escutar. Então, se a gente está atento, né, porque a vida pulsa, né, a psique ela é viva e ela se manifesta não só dentro da gente, ela se manifesta dessa correlação com o universo. Então, o universo, como diz o próprio Emmanuel, é um espelho da nossa mente. É como se Deus falasse para nós diretamente através das realidades comuns da vida. Então, se a gente está atento nessa linguagem simbólica e nessas relações sincrônicas, a gente vai poder entender, muitas vezes, mensagens do nosso inconsciente em nosso favor. Mas outras vezes podemos registrar e percebermos das mensagens, da mensagem que é emitida, mas não do seu conteúdo. O que é que Deus quer dizer com isto? Qual é a expressão na nossa vida de determinados acontecimentos? Isso é um exercício, né, de aprendizado. Nem sempre a gente consegue ter clareza exatamente do significado. Até porque a sincronicidade ela também pode ser negativa. Porque é como a sincronicidade representa forças de atração, né, que a gente vibra. E vibrando a gente comunica a energia do universo, né? A gente está comunicando com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, a gente está gerando forças. E essas forças vão atrair sintonias também. Então tem sincronicidades que são negativas, tem sincronicidades positivas, porque muitas vezes o que a gente nota assim, que a sincronicidade ocorre em eventos arquetípicos muito fortes, como morte, acidente, nascimento. A gente vê que a sincronicidade acontece também muitas vezes quando tem uma carga emocional muito grande. E a gente vê que a sincronicidade acontece também em dois extremos. Quando a pessoa está muito em sintonia com o seu processo, e daí tudo fala e flui melhor, ou o oposto, quando ela está muito cega, que a vida tem que dar um tapa para acordar ela. Então, isso tudo são formas da sincronicidade acontecer. E sempre é gerado por uma busca de um significado. Então, e esse significado nem sempre é fácil de entender, mas se a gente puder estar se perguntando, estar atento e buscando assim, intuitivamente a gente vai, de uma maneira, percebendo qual é o significado que pode ter aqueles eventos sincronísticos, né? Então, né, por exemplo, né, vou dar dois exemplos para vocês, como às vezes as coisas são relativas do ponto de vista sincronístico. Uma senhora foi consultar com o Chico Xavier, e o Chico falou para ela: minha irmã, Emmanuel está me dizendo aqui que se tu fazer durante 5 anos o Evangelho no lar, toda semana, sem interrupções, tu vai ganhar um prêmio, um presente da espiritualidade. E ela começou, levou a sério e foi passando o tempo, aquilo se tornou um hábito natural dela fazer o Evangelho, né? E passou aqueles 5 anos, não que ela fez por interesse, mas que ela lembrou, né, da tal
da tal dica do Chico, e ela falou assim, mas até agora não aconteceu nenhum presente. Eu vou lá falar para o Chico, e falou, Chico, lembra aquela vez que tu me falou que se eu fizesse durante 5 anos o Evangelho na minha casa, eu teria um presente? E Chico, sim, Emmanuel me disse até que tu já recebeu o presente. Ela, o quê? Não, mas eu não sei de nada. Assim. Ele falou, mas aconteceu alguma coisa nesse meio tempo? Ele perguntou para a pessoa, né? Ela falou, olha, a única coisa que me aconteceu é que teve um ladrão lá na minha casa e levou uma joia de família que eu gostava muito. Essa foi a única coisa que aconteceu, que eu fiquei muito triste. Ele falou, mas esse foi o presente. Quando tu começou o Evangelho, tinha 90 espíritos obsessores rodeando o teu lar, ligado a uma história da tua família de pirataria, de crimes e roubos, onde esse anel estava envolvido com um drama do passado familiar. Com o tempo, com o Evangelho do Lar, eles foram se educando. Mas tinha 4, 5 que eram muito resistentes. Do que a espiritualidade fez? Mandou o anel embora e eles foram junto com o anel. E você ficou liberta então esse foi o presente. Então, esse tipo de roubo, a gente chama de um presente de Hermes, é um roubo positivo. Então, quando uma pessoa tem sonho de roubo, ou começa a ser roubada durante a vida, acontece uma situação X e outra, a gente tem que perguntar, porque é uma sincronicidade, né? Começa a ver certos temas na vida da gente, né? Que se repetem. Então, tal dia eu fui assaltado, outro dia eu perdi um objeto que eu gostava, outro dia eu vi um assalto perto da minha casa, e parece que aquilo começa a aparecer de tudo que é lugar. Então a gente pergunta, esse assalto, ele é algo negativo, que tu tem que estar atento, porque tu está perdendo energia, tu está tendo pouca vigilância, e de repente tu tem que estar mais atenta, retomar a tua consciência, porque tu está de uma maneira descomprometida contigo, ou é um presente de Hermes, porque daí o sonho é positivo, daí o roubo positivo, porque Hermes rouba para abrir outros caminhos, para te tirar, desviar de uma rota e abrir possibilidade de novos caminhos. Daí o roubo tem um caráter positivo, porque eu estou preso naquela situação, na medida que a vida me tira aquilo me abre para novos caminhos ao qual eu estava preso, e aí eu posso encontrar novas possibilidades do meu ser. Então, a sincronicidade sempre tem que avaliar, né, essas mensagens. Aí a gente vai ter que ter realmente certas sutilezas que envolvem não só os fatos, mas o contexto da vida do paciente, algum outro sonho, que a gente pode daí juntar e entender qual é a mensagem que a vida está nos colocando. Mas não é realmente algo tão fácil assim de compreender. É interessante quando pessoas nos falam que as mesmas situações se repetem ao longo do tempo e são percebidas por determinado engrasgo questionário por próprias pessoas que conhecem a posteriori. A posteriori, por exemplo, em relações, normalmente é o que se nota mais no caso do homem e no caso da mulher. Vai a determinado tipo de homem ou de mulher e depois com situações muito parecidas, padrões, né, que se repetem. Parecia uma excelente mulher, mas era uma pessoa muito instável, muito perturbada. E é situações que a pessoa até reconhece, mas tem dificuldade depois em virar para dentro. Sim, para entender por que ela atrai esse tipo de pessoa. Esses padrões que são repetitivos, né? Porque em certas pessoas só atraem certos tipos de figuras negativas de homens ou de mulheres, ou porque em relação a emprego sempre acontecem certas coisas, ou não dão certo. E daí a gente tem que entender que tem alguma questão ali que a gente está faltando de compreender e mudar para reverter aquela dinâmica, né? Então,
Porque o Jung ele entende a sincronicidade não só como uma dinâmica psicológica, ele entende a sincronicidade como uma cosmologia, ele entende como se fosse o funcionamento do universo assim, o que está dentro está fora, né? Então é uma forma dele compreender a própria vida e o universo. Aqui há uns anos apareceu um livro que hoje deve conhecer, Profecia Celestina, que é um best-seller. Como? Profecia Celestina. Ah, sim, Profecia Celestina. Uhum. Vai mais comerciário, não é? Sim, faz tempo, né? Faz bastante tempo. Eu depois uma série deles de mesmo ali, em que fala também desta sincronicidade cosmológica, se quiser, da vida. Tem um livro de um analista junguiano, o Cambrai, que é muito atual ali, onde ele pega várias teorias, assim, até de teoria assim, da formação do caos, e para trabalhar essa desincronicidade, que é muito bom também. Nós temos lá pela editora Vozes em português. Então tem vários autores pensando sobre isso, né? Claro. Mais alguma coisa, gente? Não sei se era isso que vocês queriam, não sei se ajudou, mas deu para ter uma ideia assim, de alguns conceitos do Jung, como é que a Joana traz isso também, onde ela concorda, onde ela amplia um pouquinho, né, difere, mas a gente vê que a visão dela é muito parecida com a do Jung, né? A não ser nessa visão arquetípica que ela vê como também algo que é pessoal e que é atualizado a nível de cada encarnação. O nome da sombra, só para terminar, também é bastante interessante quando projetamos no outro, na maneira consciente, aquilo que não aceitamos em nós. Então vamos testar aquela pessoa, porque é assim, o assado, o cozido, o frito, e que reflete as características que não aceitamos quando damos em nós mesmos. Com certeza. Por isso que tudo aquilo que nos mobiliza emocionalmente numa pessoa, a gente pode ter certeza que tem a ver com alguma coisa em nós. Porque as coisas não mexem com a gente de graça. Se mexeu emocionalmente conosco, é porque tem algum ganchinho aí que nos pertence, que a gente projetou no outro, mas diz respeito a nós mesmos, né? Como psicólogo, né? Sim. No caso dos tratamentos dos pacientes, você recomenda, independentemente do paciente ser espírita ou não, a leitura de Não. Na verdade, por que pareça, eu tenho muito pouco espírita como paciente, né? Mas assim, a gente trabalha no nível de espiritualidade, porque o Conselho Federal de Psicologia, ele proíbe tu usar religião, né? Então eu não posso botar minha crença espírita, e nem tem sentido, porque cada pessoa tem um processo. Mas falar em espiritualidade, isso é possível. Então, como Jung, ele é um autor que via a experiência religiosa como algo fundamental, então a gente pode falar, claro, se a pessoa, ela traz por conta dela questões espíritas, né? Daí tu pode falar, eu oriento, olha, porque daí eu peço ela buscar uma casa espírita, porque lá é o lugar mais especializado. Ali no consultório eu não tenho recurso para trabalhar isso, porque eu não vou trabalhar como médium e nem vou dar atendimento fraterno. Então, o que eu digo para ela? Eu ajudo ela a pensar a necessidade dela de buscar uma orientação espiritual, um caminho espiritual, buscar uma casa espírita, daí eu oriento ela, e ela quiser trazer questões da vida dela em relação a isso, ela pode trazer naturalmente. Mas eu geralmente não indico assim, muito leitura de livros. No trabalho, tem alguns terapeutas que gostam de indicar leituras, né? Isso vai muito do gosto do terapeuta também, do estilo do terapeuta, né? Eu gosto de contar histórias daí, né? Histórias que têm a ver com a questão do paciente. Então, depende muito do processo de cada um. Mas já teve gente que trouxeram Joana de Ângeles, que, né, poucas vezes, daí tudo bem, a gente acolhe e trabalha questões que, né? Mas a proposta da psicologia espírita, nesse primeiro momento,
não é de ser uma psicologia clínica, né? Mas de começar a abrir para esse diálogo com a ciência, para que um dia, quem sabe, né, essa realidade do espírito se torne uma realidade aceita para a psicologia e comece a ver uma abordagem cada vez mais profunda e ampla. Né? Então, depende muito do paciente. Porque, na verdade, tu não precisa falar em reencarnação, tu não precisa falar em obsessor, tu pode falar isso de uma maneira muito assim, porque o teu passado está sendo reatualizado aqui. Porque, por isso que a gente não precisa, às vezes, por isso que a gente esquece o passado, né? Porque nem sempre aquilo é interessante. Então, como o próprio Jung falou, a gente não pode fugir de nós mesmos. Então, se tem um passado meu que está lá, ele vai vir como tendência, ele vai vir nos sonhos, ele vai vir enquanto sintoma. Então, não precisa dizer, olha, isso é da tua encarnação passada. Ou, se tem um obsessor, isso pode vir como uma sombra, né? Eu posso falar da tua sombra. Tem uma... Né? Tem um personagem que te persegue. Quem sabe tu dialoga com ele. O que ele quer dizer para ti? Então, o importante não é, de uma maneira, conceituar isso, mas que isso faz sentido para o paciente. Por que eu sonho toda vez com um ser, né, que pode ser um obsessor? Né? O Jung dizia, alguns sonhos que o Jung falava, ele remetia àquilo que chama de sonhos objetivos, sonhos que eram com pessoas mortas. A Von Franz atendeu uma paciente que o noivo dela morreu num acidente de avião. Ele era piloto de avião. E aí a paciente trouxe uma série de sonhos onde aparecia a figura do noivo morto. E a Von Franz separou alguns sonhos e disse, olha, esses sonhos para mim não são simbólicos. Não tem a ver com o teu luto, não tem a ver com o teu sentimento em relação ao teu noivo, tem a ver com a presença espiritual dele. E são sonhos que a gente considera objetivos, então não subjetivos. Só que a paciente era uma paciente muito cética e avessa à realidade espiritual e abandonou o tratamento e foi buscar o Jung, né, para tratamento. E levou os sonhos para ela, para Jung. E qual a surpresa dela quando Jung separou os mesmos sonhos e disse para ela, esses sonhos são de caráter objetivo. Então, na psicologia junguiana, a gente respeita e considera certas experiências como reais. Se o paciente sente como real, a gente acolhe como real, mesmo quando não é. Eu tenho um caso de uma paciente que toda vez é uma paciente que tem uma história de vida muito sofrida, foi abandonada pelo marido, 2 filhos, homens complicados, difíceis, com temperamento difícil. Ela tem que trabalhar como motorista de transporte escolar e uma carga horária muito complicada. E ela tinha uma fragilidade muito grande. Então, toda vez que ela tinha um momento de estresse e de momento emocional frágil, ela sonhava com o pai dela consolando ela. E ela dizia para mim que meu pai me visitou, e me dando apoio espiritual. Então ela entendia aquilo como uma experiência espiritual. E para mim era claramente uma compensação simbólica, porque ela era muito apegada ao pai. E toda vez que ela tinha uma fragilidade, ela buscava na figura do pai o apoio masculino que faltava a ela. Então, para mim, não era espiritual, era mais psicológico. Mas, para mim, não tem importância. Eu dizia, que bom, né? Vamos, né? E porque o que vale é que aquilo faça sentido para o paciente. Podia ser espiritual, pode ser que até alguns momentos, mas pelo caráter do sonho, pela dinâmica, eu via que aquilo era uma coisa mais psicológica do que espiritual. Mas, para mim, isso não é o mais importante. A não ser que realmente tem fatos importantes, assim, de cunho objetivo, onde isso está ali presente e onde isso tem um dado que
tu tem que ser considerado. Como eu já tive casos também de pacientes de ter um estado alterado de consciência, uma vez eu fiz uma imaginação ativa, e em vez da pessoa entrar no estado alterado e contatar com o seu mundo interno, apareceu a mãe do paciente desencarnada, dizendo onde estava o pai do cara, porque ele perdeu contato com o pai quando ele era criança, que o pai dele estava em São Paulo, passando por dificuldades, e que era fundamental para a vida dele resgatar a relação com o pai. Daí eu falei, opa, vamos levar... Daí ele foi atrás e realmente, né, ele reencontrou o pai. Então aquilo foi uma experiência espiritual objetiva, né, uma experiência onde a mãe dele realmente deu um recado. Então ali não foi simbólico, ali foi uma coisa... E aí a gente foi atrás, falei, vale a pena tu ir atrás. A gente não sabe, falei, eu não sei se isso se isso é simbólico, isso é uma experiência real. Mas vamos olhar para os dois lados, vamos conferir, né, isso. E ele foi, e realmente os dados que a mãe dele colocou ajudou ele a encontrar o pai que estava em São Paulo. Então é importante a gente estar aberto, né, como terapeuta, né? Isso que é importante. Muito bem, gente. Eles não querem te largar, você percebeu isso, né? Não, mas tudo bem. Vai relaxar bem, mas não. Mas podemos ir. Se tiver mais questões, não tem problema. Então, a Joana de Ângeles é fascinante. Eu só quero dizer que ela realmente tem um universo fantástico, assim, enquanto essa proposta de busca de consciência, de sair dessa fase da infância psicológica da humanidade para começar uma nova fase de maturidade, de uma abertura para uma perspectiva de engrandecimento. Ela é extremamente assim amorosa, ela apesar dela ser firme e falar de um comprometimento nosso, ela é muito assim insistente em se libertar das culpas do passado, a gente poder realmente encontrar uma linguagem mais amorosa conosco mesmo e com a vida. Então, eu acho que ela tem muito para nos oferecer enquanto uma caminhada de libertação e de crescimento espiritual. Mas ela não é fácil ao mesmo tempo, não é? Então eu diria que a Joana não é para as massas. Ela não é fácil. Um dia o Divaldo falou para ela, Joana, o pessoal acha muito difícil a tua leitura, a tua linguagem, e estão perguntando para tu facilitar a vida deles. E ela falou assim, meu filho, o espiritismo também é cultura. O pessoal que vai estudar mais. Sim, mas há que ter um nível mesmo para poder se aprofundar. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Né? Ou seja, se tu insistir, a gente vai pegando, né? Vai pegando. Eu entendo isso, eu digo como uma forma replicadora. Uhum. Não é assim tão simples. Não, ela não é uma linguagem simples. A forma que ela escreve, ela não é muito didática em alguns pontos. Então, realmente é uma linguagem que desafia. Mas se a gente olhar com calma, às vezes uma frasezinha ali, aquilo já nos impactou, a gente reflete, a gente vai devagar, relê de novo. Mas eu diria que é algo mais individualista do que generalista, porque é quase como uma busca de cada um. Não é? E é difícil replicar isso no todo, numa realidade, por exemplo, de uma casa espírita. Não é? É nesse sentido que eu digo. Mas... Aqui, enquanto você tem uma cultura, um nível cultural aqui é distinto, quando eu vou me reportar com um nível cultural mais difícil, a gente trocar isso em miúdos e tentar fazer com aquilo suba, né? que a gente consiga levedar a massa, digamos assim, não é fácil. Mas eu tenho experiência de 20 anos de série psicológica, onde as turmas a gente encontra pessoas de tudo que é grau de conhecimento espírita, que tem trabalhadores de casa espírita, tem pessoas que são seguidores apenas, tem pessoas que são filósofos, letrados em várias áreas,
e tem pessoas muito simples, donas de casa, e a gente consegue estabelecer um diálogo bem bom, assim, surpreendente, e mesmo pessoas que não têm, assim, um cabedal cultural, ou mesmo conhecimento psicológico, na medida que a gente vai discutindo com as pessoas, e vai trazendo conceito, e vai pensando junto, isso gera um movimento significativo muito grande em termos de mobilizar processos de mudança. Tanto é que as pessoas, mesmo a proposta da Joana de Anjos não ser uma terapia em grupo, ela se torna terapêutico, porque aquilo que a gente vai aprendendo, assimilando, acaba servindo diretamente para a vida delas. Então a gente às vezes tem relatos muito bonitos de pessoas que dizem, olha, depois que eu fiz o curso, quanto eu mudei, como eu me dei conta de coisas que eu não tinha ideia. E são pessoas muitas vezes simples. Claro, o trabalho daí é um trabalho bem didático, devagar, porque são 5 anos de curso, né? E tem um introdutório para poder se familiarizar com os conceitos dela. Então, eu acho que mesmo que seja desafiador, vale a pena criar grupos de estudos, né, sistemas de poder estudar a obra dela. Mas, por exemplo, um bocadinho no seguimento da questão da Lígia. Bom, a pessoa faz essa formação de 5 anos, não é? E no final de 5 anos, para além desse manancial de conhecimento individual, digamos, o que é que, em termos, digamos, da psicologia, do grupo, não é? O que é que se pode levar dessa formação para fora? Para fora em que sentido, Paula? No sentido não só dessa modificação interna, desse processo individual, sim, mas também um processo, digamos, de trabalho, né? Que no fundo era um pouco isso que a Lígia estava a questionar. Daí isso depende muito do interesse das casas, né? A gente tem, por exemplo, projeto de reforma íntima baseada nos processos da Joana. Isso ajuda a compreender melhor também a forma de lidar com o atendimento fraterno. Então, isso vai ter efeitos também na prática. Ela vai ajudar a entender, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente tem certos atendimentos fraternos, por exemplo, uma coisa que a gente trabalha com uma pessoa com risco de suicídio, por exemplo, né? Então, a gente tende a dizer assim, que para a pessoa, meu irmão, isso que está passando vai melhorar, Deus é bom, não te preocupe, tenha fé. E esse tipo de discurso, a gente sabe do ponto de vista da pesquisa, que não favorece, porque a pessoa se sente não compreendida e mais solitária, porque mais uma vez está procurando ajuda e ela não foi entendida, e isso reforça o risco de suicídio. Então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Então muitas vezes esses estudos psicológicos da Joana também vão nos dar certos critérios e cuidados em relação a ter sensibilidade e forma de abordar certas questões que as pessoas que procuram a casa espírita estão buscando. Não de fazer uma psicoterapia, mas de uma escuta mais adequada à luz do Evangelho, né? Isso eu acho importante, né? E outras atividades também que pode, de maneira se organizar a partir da proposta dela, né? Lá nós temos basicamente 2 propostas, que é o grupo de estudos, né? Que para nós é o carro-chefe, e uma proposta mais vivencial, que são 10 temas que a gente tem, que começa com o ser espiritual, tomar consciência que a gente é um espírito, depois consciência das forças da nossa alma, pensamento, sentimento e vontade, depois como é que as dinâmicas e as fantasias que nos regem, depois a crença ferida, a crença divina, perdão, auto-perdão, depois gratidão, e depois o encontro com o self, que é o encontro com Jesus. São 10 temas que a gente faz uma parte de estudo e uma parte vivencial.
para a pessoa poder fazer um trabalho de reforma íntima. Então, vai se criando possibilidades, né? A partir da necessidade de cada casa, né? A gente tem, por exemplo, alguns cursos menores de autodescobrimento, do trabalhar com a sombra. A gente pode fazer trabalhos assim, né? Mais curtos, voltados para certos temas, ajudando as pessoas a compreender esses processos na vida dela. Então, isso pode ser pensado a partir da realidade de cada casa. Como ferramentas como instrumentos de autodescobrimento e reformação interior. Sim. Isso que a Paula estava colocando, nesses 5 anos mais alargados, esses potenciais das pessoas como ferramenta para o instrumento de trabalho. É isso, Paula? Lá no Brasil, como a gente faz? A gente nunca exigiu, não se exige que a pessoa seja psicólogo ou psiquiatra para dar os cursos da Joana de Ângeles, porque a proposta não é essa. Nós temos essa facilidade porque muitos dos psicólogos da AME são junguianos. E leem há muito tempo Joana de Ângeles, então isso foi um facilitador. Mas nós temos, por exemplo, uma médica que trabalha com radiologia, a gente tem mais 3 colaboradores que não tem nenhuma relação com a saúde. Uma é contabilista, o outro trabalha com não sei mais o quê, mas o quê? Eles são pessoas muito estudiosas, fizeram todo o curso da Joana, têm bom conhecimento doutrinário, foram monitores depois de um tempo com o pessoal e depois se habilitaram a dar o curso da Joana. Então, não necessariamente tem que ser alguém da área psi, não é uma exigência, né? Senão a gente estaria perdido. É para todos que se interessam, né, por ler Joana, para estudar. O próprio Divaldo diz, esse material da Joana é para todos aqueles que têm interesse de buscar, conhecer e cultivar e pesquisar a proposta dela, né? Agora, claro, se você tem conhecimento psicológico, principalmente do conceito junguiano, isso facilita muito, mas não que seja uma exigência. Eu digo isso pela dificuldade até de pôr Kardec na casa espírita. Sim. É por isso que eu digo. É quase como uma frustração. Entendo. Estou fazendo aqui uma catarse. Não é complicado, dependendo dos locais. A própria Joana de Ângeles, em muitas casas espíritas, assusta. Não, é muito difícil, não, isso vai virar terapia, a gente não quer isso, né? E eles não entendem a proposta, né? Então, é um processo, né, que se faz. Agora tem muitas casas abertas, tem muita gente que adora, varia muito daí, né? Então, mas a gente vê assim, cada vez mais pessoas no Brasil criando grupos, estudando. Todas as AMEs encamparam o curso da série psicológica como uma proposta da AME Brasil, né? Então isso está sendo levado para todas as AMEs para desenvolver. Então, eu vejo que no Brasil as federativas têm mais resistência do que as AME, a não ser algumas federativas, como a Federativa do Mato Grosso, que ela é muito aberta. A nossa federação antes era muito aberta, trocou a diretoria, mudou a postura, depende muito das cabeças das pessoas que estão também na liderança do movimento espírita. Porque a gente sabe daí que isso vai muito das questões humanas, né?